Você já parou para pensar que atendimento é a chave de tudo na comunicação? Vem comigo acompanhar o Pode Ser Pauta de hoje, que está numa versão em vídeo porque eu aproveitei para eu gravar aqui no estúdio e vou trazer algumas reflexões para quem trabalha com comunicação. Oi, eu sou Cris Moraes, jornalista, a voz por trás desse podcast que vocês estão vendo a imagem também. E nessa semana, nesse episódio reflexivo, ou Cris meio faca na bota, talvez, eu trouxe aqui um tema muito importante que eu sempre falo com o meu time e que eu acho que faz toda a diferença: o atendimento. Quem trabalha com assessoria de imprensa sabe que o atendimento faz toda a diferença, porque existem situações que a gente acaba perdendo, às vezes clientes ou oportunidades, porque tem reclamações do atendimento. E aí eu quero trazer alguma reflexão para vocês sobre isso. Muitas vezes as agências elas acabam não treinando adequadamente o seu atendimento ou dando repertório necessário para que o atendimento conheça a conta e saiba como atender da melhor forma. É lógico que quando você é dono de agência, assim como eu sou dono de agência, por exemplo, que um atendimento às vezes não vai ter a mesma preocupação que você tem com o cliente, mas você pode sim transmitir essa emoção, esse envolvimento para que o atendimento realmente faça um atendimento fora da curva. O que para mim é um atendimento realmente fora da curva? É aquele atendimento capaz de olhar para o cliente e tentar resolver todas as dores dele. Eu odeio essa expressão dores, mas assim, é verdade, porque assim, o atendimento, ele tem que minimizar a necessidade do cliente perder tempo, se envolver em alguma história. Eu vou dar um exemplo que aconteceu recentemente. Quando você começa, por exemplo, a atender um cliente, você vai fazendo uma imersão. Esse momento de imersão é o momento que você tem para tirar todas as dúvidas, para você realmente questionar, pesquisar, use os recursos da inteligência artificial, compare com concorrentes, leve muitas perguntas e aproveite esse momento. Eu falo isso porque eu já atendi e atendo muitos clientes que não têm tempo na agenda. Quem tem tempo hoje, né, gente? Vocês também não têm. Então, assim, vamos aproveitar o máximo e ter presença. Eu já vi gente de assessoria que às vezes está no celular enquanto o cliente está dando uma entrevista. Não, gente, esse é o momento de uma entrevista que você vai prestar atenção. Nesses encontros de relacionamento, de uma entrevista, acompanhe, escute. É nesse momento que você pode ter uma grande ideia de pauta. E é aí que você vai se diferenciar no atendimento. O atendimento, que por sinal não é só em assessoria de imprensa, qualquer atendimento faz a diferença. O que eu percebo hoje, né? Que os clientes, eles buscam alguém que esteja olhando para tudo, esteja percebendo o que ele precisa, a ação que ele precisa fazer, o que ele tem que providenciar, então que se preocupe de forma genuína pelo cliente. Então, se você fez, por exemplo, uma imersão no cliente, começou a trabalhar, veja tudo o que você precisa desse cliente. Você precisa de foto, você precisa de algumas respostas, você precisa de material, peça tudo de uma única vez. E aí, assim, isso é fundamental. Pesquise antes, veja todos os e-mails, cheque todas as informações e não jogue pílulas. Você não pode jogar a sua obrigação de saber as coisas para o cliente. Quando você faz isso, o que você está fazendo? Para mim, assim, é um pouco de tentar fugir do que você tem que entregar. Eu procuro sempre questionar, perguntar ou buscar mais coisas do cliente quando eu tenho algo para entregar para ele. Então, por exemplo, vou lá, sugiro com o que eu tenho e consegui uma oportunidade de entrevista para uma médica, por exemplo. Vou lá e digo: olha, doutora, eu consegui. Foi um exemplo essa semana que a gente placou, que foi muito legal, que foi uma coluna para nossa cliente, na Boa Forma. Aí eu falei: doutora Ana Paula, conseguimos, sugerimos o perfil dela e tal, conseguimos a coluna. Aí, que ótimo e tal. A gente já mandou a mini bio, sugestão de tema, aí ela já ajudou a escrever ali, escreveu o texto, aprovou e tal. Então, assim, você já traz algo e aí você pede outras coisas. Se a gente assim, doutora, a gente está pensando em sugerir a coluna, para a coluna. Aí manda aí mais fotos, manda a mini bio. Não, gente, é ao contrário. Você primeiro conquista o espaço e aí depois você vai pedir ajuda para o cliente. Você entende que faz toda a diferença? Porque quando o cliente é questionado, ele cria-se uma expectativa. Você não pode criar essa expectativa. Você primeiro tem que trazer uma novidade para depois fazer com que ele te ajude no processo.
Isso faz toda a diferença. Outra coisa que normalmente o pessoal às vezes não sabe como se posicionar perante o cliente. Se você conhece o cliente, você conhece o mercado, sabe o que funciona ou não, você não pode agir reativamente. Ah, quero uma pauta sobre isso. Beleza, vou fazer o release. Não, gente. Mas será que essa é a melhor pauta? Ah, mas assim, volta às vezes, pode ser que no momento da reunião ali, você não consiga explicar ou nem tenha as informações, mas você pesquisando, falando, olha, na verdade eu vi aqui que esse assunto é um assunto que está muito batido. E se a gente for fazer uma pauta assim, 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 assado? Mostrar que você realmente se envolveu, se envolver. E aí o atendimento para o sucesso de uma marca faz toda a diferença, porque se o assessor de imprensa não entender o cliente, não tem repertório, não consegue ter essa visão, dificilmente você vai ter resultado. E aí, às vezes, não depende do coordenador, do gerente, do gestor, do dono da agência. É o operacional, o atendimento que faz a diferença. E isso é na rotina do dia a dia, é na sugestão de pauta, é no relacionamento com o jornalista, é no envio do press kit. A gente tem um papel, assessor de imprensa, muito importante, que é construir esse relacionamento com o jornalista. Mas a gente também tem que entender o lado do cliente. Então, entender que às vezes ele não ficou feliz com uma matéria ou com uma linha fina, que não era o que ele imaginava, acalmar esses ânimos, explicar e educar o cliente. Quando você educa o cliente, mostrando para ele, por A mais B, com matérias, com publicações, por que aquela pauta não vai funcionar, por que essa pauta funciona, o que você precisa. Quando você começa a explicar que precisam de boas fotos, por exemplo, invista em boas fotos. Que números vocês vão ter? Ah, nós vamos querer trabalhar em negócios? Se for trabalhar em negócio, precisa de números. Não ficar pedindo muita informação até você, assim, exaurir o momento, sabe? Por exemplo, se tu uma entrevista, está ali tentando uma entrevista numa pequenas empresas, grandes negócios, por exemplo. Aí, você mandou já o press release, a pauta e tal, e o jornalista começa a fazer perguntas pingadas. É normal, faz parte. Mas assim, tenta responder e aí viro para o cliente com mais perguntas. Olha, é o seguinte, o jornalista fez essa pergunta, a gente respondeu aqui, e aí o que você acha? E também tem essa que eu não que eu consegui responder. Mas assim, já dá a letra que, tipo, é ainda uma sugestão de pauta. Não quer dizer que vai publicar, para não se criarem expectativas. O atendimento, ele é um gestor de expectativas, ainda mais para quem trabalha com imprensa, é muito importante. E aí esses dias a minha head de conteúdo me perguntou, você acha que eu seria um bom atendimento de imprensa? Eu vou trazer aqui a Carol como exemplo, porque eu falei assim, nossa, quando você atende bem o cliente, você consegue entender as necessidades ali, está sempre presente, tem rotina e tal, você pode ser um atendimento de imprensa, você pode ser um atendimento de qualquer área, você precisa só ter essa capacidade de falar com o cliente educadamente, conseguir se colocar no lugar dele. Atendimento é isso. Atendimento de uma loja, quando a pessoa se coloca no lugar, pensa realmente no cliente, isso que faz a diferença. Então eu quis trazer esse assunto aqui porque existe assim um mito que o assessor de imprensa, ele só emplaca, não faz isso e aquilo. A gente tem um perfil, o PR, o assessor de imprensa, que precisa olhar para tudo. A gente não sabe tudo, mas a gente precisa olhar para tudo, mas principalmente olhar para o cliente, olhar para o jornalista, administrar isso, se organizar, volta algumas casas e confere o episódio que eu falo de organização. Você precisa pensar na sua semana, nas suas prioridades, ter clareza do que é importante e do que você planejou, porque se você planejou, é mais fácil de você realizar. E o atendimento, ele tem que ter isso, ele tem que ter um mínimo de organização, ele tem que ter uma estratégia, ele tem que estar todo dia, dar um oi para o cliente, mas não é um oi com uma pergunta, gente, é trazer alguma coisa, fazer um relatório, mostrar que o trabalho está sendo feito, porque a ansiedade maior do cliente que quer sair numa revista, numa televisão e tal, a gente tem que fazer essa administração. E não estou falando só para ficar dando elogio, não, porque não é isso que faz a diferença no atendimento. O atendimento é aquele que mostra que realmente entendeu o cliente e que vai lutar por ele para sair na imprensa. Esse é o real atendimento. Esse é o atendimento que vai fazer a diferença, que vai conquistar novas contas, que vai ajudar. Eu já vi muitas situações de atendimento que não funcionam, às vezes dentro da agência, tem que trocar e às vezes não tem uma compatibilidade. E tá tudo bem, porque ninguém é igual, ninguém se identifica às vezes com todos os clientes, só que também eu não amo todos os clientes. Você ama todos os clientes? Não, mas alguns a gente tem que aprender a gostar ou aprender a trabalhar com eles. Outros a gente é apaixonado, faz parte. Agora, não pode a gente criar uma situação, às vezes,
que seja ideológica, política, o que for, e levar isso para o pessoal. Ah, não, porque não gosto desse cliente porque ele trabalha com isso. Mas qual é o seu trabalho? O seu trabalho é fazer com que ele vá na imprensa, que ele apareça na imprensa, que você vai trabalhar na imprensa. E claro que o melhor dos mundos é sempre trabalhar com uma marca ou com um cliente que você tem ali uma identidade, mas nem sempre é possível. Então faça o seu melhor, faça o básico bem feito, que é o grande diferencial de qualquer atendimento. Se você tem mais dúvidas sobre atendimento, sobre o trabalho de assessoria de imprensa, ou se você quer evoluir um pouco mais, me escreve aqui que eu estou com um programa de mentoria que eu vou abrir em breve para falar um pouco mais sobre questões operacionais, de organização e tal, para quem quer trabalhar com assessoria de imprensa, quem quer ser um atendimento, quem quer ser um profissional fora da curva. E eu vou adorar falar com você. Obrigada por acompanhar o Pode Ser Pauta. Toda semana, quarta-feira, tem um novo episódio aqui, ou com um convidado ou comigo, para falar de algum tema de comunicação. Eu espero você na próxima semana. Até lá!